Então, estamos em contato aí com o Major do Corpo de Bombeiro, o Pelosi. Põe na tela para a gente aí, então. Boa noite, Major. O senhor consegue ouvir a gente bem? Positivo. Boa noite. Boa noite, Major. Major Tadeu Luiz Alonso Pelosi. Pelosi, é isso? É o Major Pelosi, é assim? Positivo, Major Pelosi. Isso. O senhor gosta de ser chamado assim, a gente foi informado aí pela assessoria que o senhor gosta de ser chamado assim, por isso o GC está aí, então, Major Pelosi, né? Isso é chefe da Divisão de Investigação de Incêndio e Explosão do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Está correto? Positivo, né? O meu setor responsável na corporação por supervisionar, né, todos os incêndios que são investigados no estado de Santa Catarina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho do senhor. Como é que é as técnicas para fazer esse trabalho? O senhor tem equipe, coordena uma equipe, como é que acontece essas investigações? Positivo, né? É um setor que é de suma importância, né? Nós temos toda uma atividade no bombeiro em relação à parte de segurança do incêndio, combate ao incêndio, né? Então, todo incêndio de identificação, posteriormente a gente faz, posteriormente a incêndio de identificação, a gente faz uma investigação, né? A fim de identificar qual é a causa do incêndio, né? Quais são os cômodos mais comuns que ocorrem com os incêndios, quais são os equipamentos associados, os agentes ígneos que deram origem, na verdade, né? E a partir daí nós realizamos também campanhas preventivas a fim de conscientizar melhor a população, né? Muitas dessas causas são em função de alguns cuidados que não foram seguidos, né? Que podem ser melhor orientados à população. Então, a investigação ela tem também a finalidade de trabalhar muito mais com a prevenção para tentar prevenir outros possíveis incêndios. É isso que eu entendi? Isso, ela tem outras funções também. Tá? Ela também tem a função de melhorar o nosso serviço preventivo, verificar a eficiência do nosso sistema preventivo em relação à edificação e também verificar a eficiência das nossas técnicas, táticas de combate, né? Nós, como uma instituição de excelência, né, tentamos sempre procurar cada vez mais o aprimoramento, né, dessas áreas da corporação também, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o Corpo de Bombeiros está preparado, né, para enfrentar esse tipo de incêndio que o senhor falou e outras situações mais difíceis ainda, né? Isso falando tecnologicamente, os equipamentos. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Então, o que acontece, né? A gente realiza campanhas preventivas, né, em função de acidentes, né? Por exemplo, aqui no inverno, né, Rosana? No caso do inverno, por exemplo. Não sei se está me escutando, desculpa. Tudo bem, sim. No caso do inverno, né, a gente verifica, né, por exemplo, né, um caso que a gente está citando muito hoje, reforçando nossas campanhas preventivas, que os incêndios ocorrem muito associados a equipamentos térmicos, né, relacionados a aquecedores, lareiras, fogões a lenha. A gente percebe por meio dos incêndios que os nossos inspetores, peritos, né, investigam, que a incidência aumenta muito em relação a esses equipamentos no mês de junho, julho e agosto, né, da ordem de 150%, né, isso ocorre todo ano. Então, o que acontece? A corporação, ela reforça as campanhas preventivas, né, porque através de cuidados diários em relação aos equipamentos, a gente consegue conscientizar melhor, né, a população e, consequentemente, evitar esses acidentes e os incêndios, no caso. E se o senhor está fazendo esse comentário por causa da época, porque é a época de frio, o pessoal acende mais o fogo, aí, principalmente o fogão a lenha para aquecimento, é isso? Exatamente, né? Então a gente tem um banco de dados na corporação, né? Então nossos dados apontam que esses equipamentos aumentam aí, né? Tem uma incidência maior, né, nesses meses, né? Junho, julho e agosto. Geralmente por causa do frio aí, né? O pessoal quer se aquecer, quem tem um fogãozinho a lenha é bom, né? É bom uma lenhazinha queimando e aquecendo aí o ambiente, né? Mas, como o Major disse, aí deve ter todo cuidado, né?
E quais são os tipos de campanhas que vocês promovem em relação a isso? Sim, nós temos a campanha, no caso do Alerta Vermelho, na verdade, né? E fazemos nossas campanhas de forma recorrente, na verdade, né? Temos aí nossos Instagrams, nossas mídias sociais, falando prevenções específicas em relação a esses equipamentos, na verdade, né? Praticamente todos os quartéis acabam publicando essa informação, e a intenção é, de fato, conscientizar as pessoas, né, sobre as situações mais comuns que ocorrem nos incêndios, né? Nossos profissionais têm as expertises, né, são altamente capacitados e verificam incêndios associados a esses equipamentos, né? E que, em muitos casos, podem ser evitados, né, com algumas dicas diárias, né? Algumas dicas de prevenção, né? Vocês têm mapeado quais são as áreas que acabam sendo mais atingidas nessas épocas? Bem, de maneira geral, é como um todo, né? A gente tem uma incidência maior, né? Falando de equipamentos térmicos, né? A gente sabe que no interior há uma incidência maior em relação ao fogão a lenha e lareira, né? E no caso do aquecedor, talvez a incidência esteja um pouco maior no litoral, né? Mas a gente trabalha de maneira geral com esses três equipamentos, né? No caso, o fogão a lenha tem uma maior incidência, né? Seguido da lareira e do aquecedor, né? Então a gente faz dicas direcionadas para cada equipamento. O aquecedor seria um esquecimento do aquecedor ligado e a pessoa sair de casa? Esse seria um risco maior? Existem algumas dicas gerais, né, mas todo cuidado é pouco, né? Como foi falado, né, o pessoal quer usufruir desse conforto, né, função do frio, que é totalmente normal, na verdade, né, até porque, né, o frio chegou, o pessoal tem que usar esse equipamento da melhor forma possível, né? Mas em relação ao equipamento do aquecedor elétrico, né, vou passar algumas dicas gerais, que são as mais importantes que entendo, né? O aquecedor, né, é um equipamento que tem que estar no posicionamento adequado, né, no local plano, né, de modo que ele tenha uma estabilidade, que você não tenha alguma queda, que ele possa ter algum contato com algum material combustível, né. Evitar também colocar cortinas, móveis e roupas, né, o pessoal às vezes quer secar alguma roupa em relação ao aquecedor, o calor dele pode emitir, pode representar uma ameaça para potencial incêndio. Manter uma seguro aquecedor, né, pelo menos de 1 metro, né, de um material estofado, de uma cadeira estofada, né, de forma que não ocasione um incêndio também, cause um superaquecimento, né. Manter o aquecedor a 1 metro da parede, mais ou menos, né, o ambiente tem que estar bem ventilado, fornecer uma circulação adequada do ar, e jamais deixe um aquecedor, né, ou um outro equipamento ligado por um longo período, né, e sem supervisão. Verificar também, na época do inverno, a integridade da fiação, se está adequada, se não tem nenhum desgaste, na verdade, né. Então, praticamente, são essas dicas, né, em relação ao aquecedor. Certo. Major, algo mais que o senhor queria acrescentar aí, que seria importante para a gente estar relatando aqui e para a gente estar divulgando aqui depois também nas nossas redes sociais, além da transmissão ao vivo aqui, que está ao vivo no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na plataforma do nosso site. Amanhã a gente faz um recorte dessa matéria, né? E a gente reposta ela de novo, né, de uma maneira diferente, fora de dentro do jornal, né? Separado. Então, para a gente finalizar, gostaria que o senhor fizesse um comentário aí de alguma coisa mais importante que o senhor acha que é importante que a população fique sabendo, que a comunidade fique sabendo, para também é uma forma de ajudar, né? Uma forma de cooperar aí com o Corpo de Bombeiros, né? Claro. A nossa missão é essa, né? Continuar reforçando essas campanhas de prevenção, na verdade, né? Apesar de estarmos aí em julho, agosto, né? Agosto ainda é um mês que ainda tem muitas ocorrências associadas a equipamentos térmicos, né? Temos aí ainda as lareiras. Desculpa, não sei se está me escutando. Só pode ficar tranquilo, Major, a gente está sempre ouvindo o senhor, tá? Aqui nesse formato que estava agora há pouco, onde está o senhor sozinho, o senhor não consegue ouvir a gente, mas a gente está ouvindo e o áudio do senhor está indo para o ar, fica tranquilo, tá? Tá bom. Então, positivo, né? Em relação aos equipamentos térmicos, nossa missão é essa, né? Conscientizar de maneira constante a população, de maneira que a gente consiga aí, evitar esses acidentes, salvar vidas, né? E evitar os incêndios, né? Tem um destaque em relação também ao fogão a lenha e à lareira. São muito incidentes aí no interior, principalmente, né? A pessoa tomar os devidos cuidados, né?
evitar que as crianças fiquem próximas desses equipamentos, elas são muito curiosas, os animais domésticos da mesma forma podem sofrer queimaduras, evitar que o fogão a lenha fique próximo à parede de madeira e que tenha também, né, no caso do fogão a lenha, um anel de isolamento, né, para que não tenha um aquecimento do fogo, né, no teto de madeira, né, e no caso isso possa ocorrer um incêndio. Né, evitar que tapetes, cortinas, móveis da mesma forma estejam próximos. No caso do fogão a lenha ainda, evitar secar a lenha no fogão a lenha também deve-se evitar fazer isso, na verdade. Não deixar o fogão a lenha também ligado, não tem que esperar que ocorra toda a queima da lenha, né, antes de dormir, também é aconselhável isso. Em relação específica à lareira, né, colocar gradis, anteparos, de forma que fagulhas sejam projetadas, né, para fora da lareira também, né. No caso da lareira também, muita ocorrência, o pessoal utiliza como queima de lixo, né, utilizar a lareira unicamente para queima de lenha. Tá? E manter, né, sempre a supervisão, né, em relação a esses equipamentos, né, nunca deixar queimando, né, sem a devida supervisão. Talvez essa seja a dica mais importante. Tá certo, Major. A gente agradece a participação do senhor aqui, né? Desejando sempre um bom trabalho para vocês. E que faz né? E fica aqui os nossos agradecimentos para vocês que fazem um trabalho tão importante, né? Que são os Corpo de Bombeiros salvando vidas, né? Aqui no caso vocês em Santa Catarina, né? Um abraço para o senhor aí, fica com Deus e até o nosso próximo contato. Aí, eu conversei com o Major Tadeu Luiz Alonso Pelosi, mais conhecido como Major Pelosi, que é chefe da Divisão de Investigação de Incêndios e Explosão do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, trazendo informações importantes, né, sobre os cuidados que deve ter com lareiras, fogão a lenha, aquecedores, né, e nessa época do inverno são mais usados e aumenta aí as incidências, né, os acidentes, aumenta aí as ocorrências de incêndio, né, então toda ajuda é bem-vinda e as observações é importante que as pessoas têm que fazer no uso do equipamento, as informações precisas que ele trouxe aí. Muito obrigado mais uma vez, Major Pelosi.